Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara Inef, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Boa noite, pessoal. Já vi que o Felipe entrou aqui. Só vou aguardar a Inaê entrar. Deixa eu ver aqui, já chegou uma solicitação. Boa noite, Felipe. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Satisfação. Prazer meu. Só tô aguardando a Inaê aparecer aqui. Obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz. Nossa, e a gente tá muito feliz de você ter topado, né? Na verdade, eu conheci, né, você através da Inaê. Ela falou, Marcos, já tem uma pessoa para a gente fazer a segunda live sobre o Instituto. Legal. E eu fiquei muito feliz com isso. Deixa eu só verificar aqui mais uma vez. Deixa eu ver aqui se ela já aparece. Aqui, já apareceu para mim. Vou enviar a solicitação aqui para ela. E aí, Felipe, como é que estão as preparações para o próximo semestre? Estamos bem. Trouxe uma novidade aí em primeira mão do Instituto Online. Vou divulgar aí depois durante a live. Quem ficar aí vai saber. E te agradeço. Assim, tu é a resposta das minhas orações, porque vou te explicar mais na frente. Então, obrigado aí por me convidar. É um desafio. Assim, eu ensino online, né? Eu fui chamado, vou te explicar depois um pouco da minha história, mas pelo Instagram é a primeira vez. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Primeira live no Instagram. Ah, que legal. E eu vejo assim, um potencial muito grande, né, até por questões mesmo de pregar o evangelho para as pessoas, né? Eu acho que com as limitações das reuniões, Inaê já apareceu aqui. E com as limitações das reuniões presenciais, eu acredito que o Instituto ele vai conseguir auxiliar no trabalho dos missionários com relação a opções de reuniões, opções de conteúdo do Evangelho. Nossa, tem muita gente conhecida entrando aqui. Nossa, que legal, que legal. Deixa eu mandar mais uma vez a solicitação para a Inaê. E a Inaê, ela é incrível, né, cara? Ela é uma pessoa, assim, aquele vídeo que vocês postaram dela fazendo vários cursos, aquilo me chamou muita atenção. E acabou aquilo incentivando muitas pessoas a se planejarem. Olha ela aí. Ela é demais. Ela é, inclusive, além de professora do Instituto, ela também é presidente do Conselho Estudantil, né? Então, ela é maravilhosa. Ela que tem abençoado muito esse programa. Ela é muito... Eu gostei muito da oportunidade de conhecer. Olha ela aí. Tá ouvindo a gente, né? Não consegui te ouvir. Agora eu vi. Tudo ótimo. Ouviu? É porque eu tava também, eu entrei aqui, meu celular fica logado com a conta do Instituto, e aí eu tava na página do Instituto e mudei pra mim, mas eu não sei o que tava aparecendo, se você já está nessa live. Não estou nessa live, quem está é o Felipe. Mas aí eu fui mais a rápido. conta do Instituto aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, quero fazer vocês todos bem-vindos a mais essa live, né? A live número 2 do Por que devo priorizar o Instituto, né? Como fazer do Instituto uma prioridade. Como tornar o Instituto uma prioridade. Número 2. E é um prazer para mim ter a Inaê me ajudando nesse projeto.
né, a gente sentiu o desejo de levar opções para que as pessoas pudessem frequentar o Instituto, fazer o Instituto. E eu vou pedir a Inaê para dar uma boa noite para o pessoal e depois apresentar o nosso convidado de hoje, né? Tudo bem, Inaê? Pode ser? Com certeza. Pode sim. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para essa live de hoje, né? Nós estamos agora com esse objetivo de falarmos cada vez mais do Instituto para as pessoas. E com o Marcos, né? O Instituto ele foi uma bênção muito grande na minha vida quando eu descobri que ele estava online. Né? Em 2020, todos os institutos foram para o modo online, o Instituto Online Brasil já estava no online. Ok, as pessoas estão no online. E uma coisa bem interessante, porque nós começamos online, o nome diz, e tem sido uma bênção não só para mim, mas para pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo também, né? E hoje aí com o Felipe, e o Felipe tem feito tanto pelo Instituto Online, às vezes eu fico pensando como que ele dá conta de todas as coisas que ele tem para fazer e ainda no Instituto, e aí às vezes ele manda uma ideia assim, é 11 horas da noite, o outro dia, 8 horas da manhã, ele já está respondendo o WhatsApp de novo, e aí eu me pergunto assim, quantas horas tem o dia do Felipe? Mas realmente tem sido uma bênção para nós, o Instituto Online, todos eles, mas o Instituto Online tem um lugarzinho especial para mim. Inaê, e você pode apresentar o nosso convidado hoje? Claro, o Felipe, aliás, ele dispensa apresentações, a maioria do pessoal que está aí, né? Mas só para quem não conhece o Felipe, ele é de um lugar maravilhoso chamado Recife, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas pretendo, se ele me convidar para almoçar na casa dele, eu acho que eu vou. Com certeza. Então, tá garantido o ele é de almoço. Recife, com certeza, então eu já estou indo. O Felipe é casado com a Luciana e eles têm 3 lindos filhos, o Davi, a Lívia e o Daniel. E atualmente ele serve como presidente do Quórum de Elders da ala Jardim Mussangana, não é isso? Mussangana. Nome diferente. Da Estaca Brasil, Recife, Boa Viagem. Ele também agora é o diretor do Instituto Online Brasil desde 2019. Seja bem-vindo, Felipe. Mais uma vez, obrigado por ter aceito esse convite para falar com a gente sobre o Instituto. Tenho certeza que para você também é uma prioridade. Com certeza, com certeza. Obrigado, Inaê. Obrigado enfim, pelo teu serviço também com a gente. E Marcos, por ter convidado. Estou aqui à disposição, né? Que eu puder ajudar, se vocês quiserem saber aí do Instituto Online, eu estou aqui à disposição. Então, e eu agradeço a Inaê pela excelente apresentação e pela excelente sugestão de me convidar. E eu quero dizer que a Luz das Escrituras e esse projeto ele está aberto para todos os institutos que quiserem divulgar seus horários, seus cursos, tudo, todos. Só procurar a Inaê ou me procurar, manda um direct que a gente vai tentar encaixar uma data. E, Felipe, para começar, por que e como tornar o Instituto uma prioridade? Essa pergunta é muito, muito importante. E, primeiro, eu penso assim, primeiro, por quê, né? Porque se a gente não conhece, né, o Instituto, só para quem tem, a gente vai ter várias pessoas aí, eu acredito que centenas de pessoas vão estar vendo esse vídeo, eu vou só apresentar o que é o Instituto, primeiramente, né? Porque às vezes a pessoa pode cair aqui, o que é Instituto? Estou vendo até uns colegas meus entrar aqui e assim, não são membros da igreja, e só para entender um pouco o que é o Instituto, né? O Instituto de Religião da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é um programa que proporciona educação religiosa para jovens adultos. Aí a gente tem 2 faixas etárias, a gente tem de 14 a 17 e a gente tem de 18 a 30 anos. Então, esse programa ele é um programa de educação religiosa. E só para vocês terem uma ideia, falando do Instituto, ele tem mais de 350 mil alunos matriculados. Eu não consegui o número atual desse ano, mas só para a gente ter uma noção, em mais de 144 países do mundo. E aí, só para a gente ainda abrir mais a importância disso, né? Da importância que a Igreja de Jesus Cristo, né, dá à educação religiosa. São mais de 2.700 lugares, como o Instituto Online, né, que é um desses, que oferece educação religiosa para os nossos jovens. Então,
eu acredito que é uma grande oportunidade, né? Por quê? Porque lá a gente vai conseguir fortalecer o nosso compromisso que a gente tem com Jesus Cristo. Acredito que os jovens, né, eu principalmente, me incluo, quando eu fazia o Instituto, assim que eu tive a idade, milhões de coisas começaram a acontecer nessa minha faixa etária de 18 a 30 anos, né? Durante a semana você tem um turbilhão de coisas que você precisa fazer e é inspirado esse programa para que durante aquela semana a gente tenha um momento para a gente parar, refletir e se aproximar do Salvador. Eu gosto nas minhas aulas, quando eu penso, né, nas prioridades, como você pergunta, por que frequentar o Instituto? Eu gosto de fazer um círculo e dentro desse círculo representar as coisas que eu faço durante a semana. Então, eu faço muitas coisas importantes, mas a gente acaba no meio do círculo, ali, no alvo, né, principal, a gente acaba, às vezes, perdendo tempo com coisas que são importantes, mas não são o mais importante, né? E a gente sabe, nós que acreditamos em Jesus Cristo, a gente sabe que a gente está aqui e tudo que a gente faz é para nos preparar para voltar um dia a viver com Ele. Então, acredito que esse é o objetivo, né? O Instituto, ele na semana, ele meio que resgata essa ideia da gente lembrar por que estamos aqui. A gente está aqui para se aproximar de Cristo, a gente está aqui para tentar aprender sobre os atributos dele, né? sobre o exemplo que ele deixou, aprender sobre sua expiação infinita, né? O poder capacitador da expiação infinita do Salvador, e aí sim se conectar com ele, né? E tem várias razões por quê, né? Mas eu acredito que para mim tem sido, como eu tenho a oportunidade de todos os dias participar do Instituto, né? Um privilégio para mim, porque eu estou ali como facilitador, como professor, mas eu acredito que eu sou o que mais aprendo ali. Naê pode testificar que ela também dá aula, o Marcos também sabe disso, e quem ensina o Evangelho sabe disso, né? Que quando a gente ensina pelo Espírito, nós aprendemos muito. Então, eu consigo, cada vez que eu frequento o Instituto, ser tocado em algum aspecto da minha vida. E eu costumo falar isso são impressões que a gente tem durante as aulas que realmente mudam as nossas vidas. Detalhes, coisas que são muito preciosas, que o Espírito nos ensina e que naquela semana tão movimentada que a gente acaba focando em coisas que são importantes, mas não são as mais importantes. Então, a gente se conectar com o Salvador Jesus Cristo. Acho que esse é o principal objetivo do Instituto, né? Essa é a razão que o jovem deve pensar assim: eu vou para o Instituto porque eu quero me aproximar do meu Salvador. Então, acredito que a gente pode começar com essa introdução, Marcos. Muito obrigado. E, pessoal, quem ainda não conhece o Instituto, tem a oportunidade de clicar ali em cima, onde está escrito a Luz das Escrituras, e ali você vai encontrar o perfil da Luz das Escrituras, o perfil da Inaê e o perfil do Instituto Online Brasil. Então, basta seguir e vocês vão ter informações. E vale ressaltar que não é só para membros da igreja. Todos são bem-vindos. Inaê, eu gostaria agora que você pudesse, além de... Hoje você é host aqui comigo, e da próxima vez eu quero que a Inaê fique em cima, sabe? Nossa, eu prefiro ver a Inaê ali em cima do que eu aqui em cima. E Inaê, antes de você fazer uma pergunta, eu só queria que você desse um breve... Se é que é possível acrescentar alguma coisa, depois do que o Felipe explicou tão bem, mas que você também pudesse responder de forma breve essas perguntas. O porquê e como tornar o Instituto uma prioridade. O porquê é muito fácil, né? O Felipe falou uma coisa e eu acho que nós precisamos começar com esse pensamento, né? Onde eu quero... O que eu estou fazendo aqui na Terra? Eu estou me preparando de eu voltar ao meu lar celestial. E o que eu preciso fazer para me preparar melhor? Faço o Instituto, né? Isso é uma resposta que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas falam assim: nossa, eu estou me sentindo tão fraco espiritualmente. Aí eu falo: faço o Instituto. Nossa, faço o Instituto.
Eu estou me sentindo tão sem conhecimento, faço o instituto. Eu não tenho amigos no evangelho, faço o instituto. Então a resposta quase se resume assim, faço o instituto. Eu quero encontrar uma pessoa assim, no evangelho, eu quero me casar com ela, faço o instituto. Né? Então, assim, são respostas que a gente encontra no instituto. Né? E uma coisa que o Felipe falou, e a gente precisa se lembrar disso, é que todo o curso do instituto, ele vai voltar para uma única pessoa, o nosso Salvador Jesus Cristo. Né? Esse semestre eu tive a oportunidade de ministrar o curso A História da Igreja na Plenitude dos Tempos, e nós falávamos muito sobre a história dos pioneiros, as dificuldades que eles enfrentaram. E aí, no final do curso, eu fechei o livro pela última vez ali e pensei assim, poxa, será que eles fariam isso se eles não tivessem fé no Salvador Jesus Cristo? Né? Então, tudo se resume a ter fé no Salvador Jesus Cristo. Nós tivemos outro curso que era falando sobre os ensinamentos dos profetas nos dias atuais. E aí, então, eu pensei a mesma coisa. Será que nós seguiríamos o profeta se não tivéssemos fé no Salvador Jesus Cristo? Né? De que ele continua a chamar os seus representantes. E tudo isso vai se centralizar numa única pessoa, Jesus Cristo. Né? Então, eu acho até interessante quando algumas pessoas falam assim, mas essa não é uma igreja cristã. E aí eu gosto de mostrar para elas isso. Não porque, nossa, eu quero mostrar e quero te testificar e para nunca mais você falar isso. Não, mas para que elas possam entender que a nossa fé está centralizada não em nenhum homem e nenhuma outra coisa, mas em Cristo. Né? Não é à toa que o nome é a Igreja de Jesus Cristo. Né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente. O Instituto, ele pode sim nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida. Eu posso testificar disso. E Marcos, pode falar, Felipe. Eu queria só, na verdade, você fez uma pergunta interessante. O como fazer uma prioridade. E eu acho assim, eu gosto muito de, quando eu preciso, como o Inaí está falando, tomar uma decisão, eu gosto de sempre ponderar. Se eu fizer isso, vai ter tal consequência. Se eu fizer isso, vai ter tal consequência. E assim, eu consigo ver claramente quando eu olho para o Instituto e eu vejo os jovens. Eu posso falar isso porque a gente tem mais de 400 e poucos alunos esse semestre. No semestre passado, a gente teve em torno de 700 e poucos alunos no Instituto Online. E eu pude ver muitos jovens fortalecendo o seu compromisso com Jesus Cristo. Teve um jovem em particular que eu lembro na primeira aula dele, ele com dificuldade para falar, para ler, dificuldade para, enfim, para expressar uma ideia do Evangelho, e eu consegui ver ele frequentar todas as aulas, ele frequentava mais de um curso e ele realmente se empenhou, ele fez aquilo uma prioridade, ele provou, como você fala. Eu até assisti uma live sua com... Estava vendo, você até falou isso. Você falou que é impossível você ter o testemunho de alguma coisa sem você provar, né? É a questão da fé. Você primeiro precisa acreditar para daí ver na sua vida. Às vezes a gente quer ver, né? Mas a gente não quer pagar o preço. E eu acho que é isso. É como esse jovem fez. Ele foi lá, provou. E eu, quando olho ele hoje... Cara, é outra pessoa. Por quê? Porque ele fortaleceu o compromisso dele com Jesus Cristo. Ele se conectou com o Salvador Jesus Cristo. Ele conduziu ali a vida dele, né, para as Escrituras, para a palavra dos profetas modernos, a palavra do Salvador. E isso fez com que o Espírito Santo testificasse no coração dele do Evangelho. Hoje ele está com um chamado missionário para receber, vai para o campo missionário. Então, eu presto meu testemunho de como fazer. Não anda 1000 milhas, não anda 1000 quilômetros. Dá só um passo, só assiste uma aula com o coração aberto, que vai dar certo, vai dar muito certo. Você vai sentir o Espírito do Senhor. Antes de passar para a Inaê, eu só queria complementar que é impossível a gente amar algo que nós não conhecemos. E, sinceramente, eu acredito e testifico para vocês que o Instituto... Eu já não tenho mais idade, mas a minha esposa ainda tem idade no Instituto. Então, eu tenho um prazer de assistir algumas aulas com ela. Ela assiste, às vezes, do plantão. E eu estou ali para apoiá-la. E eu acabei me apaixonando novamente pelo Instituto. E não existe uma forma melhor de conhecer o Salvador Jesus Cristo do que fazendo o Instituto. E eu queria passar agora para a Inaê. Inaê, se você quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade.
E eu só queria que quem está entrando agora, se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, clica na interrogaçãozinha, porque aí o comentário ou a pergunta fica em destaque, porque está passando um monte de coisa aqui e nós não estamos conseguindo ler. Ó, a Yara perguntou aqui, qual o tema dessa live? O tema dessa live é como fazer do Instituto uma prioridade, Yara. E é para todo mundo, até quem já passou da idade do Instituto. Todo mundo é bem-vindo, porque o Instituto, por ser online, ele está dando oportunidade de muitas pessoas que conheceram a igreja já após a idade do Instituto, de fazer um Instituto. E Naê, minha amiga, a palavra é sua. Uma coisa que é importante lembrar, né? Você falou assim, como fazer uma prioridade? Como tornar o Instituto uma prioridade? Primeiro você tem que tomar a decisão que vai ser uma prioridade. Porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não assisto o Instituto porque eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então a pessoa, claramente, ela mostra para mim que ela não definiu o que é uma prioridade na vida dela. Né? Eu até comentei aqui na live passada que no semestre passado eu fiz 8 cursos diferentes, né? No semestre do ano passado. Então, assim, foi um semestre cansativo? Foi, né? Porque eu completei todos os cursos com 100% e li todas as designações. Então, foi realmente cansativo, porque além disso tinha o Vem Segue-me, tinha o meu próprio chamado. Eu tenho uma vida fora do Instituto, né? Pode não parecer, mas eu tenho uma vida social, né? Então, assim, são coisas que eu falei assim, poxa, mas qual que é a prioridade para mim? E aí eu realmente fiz do Instituto uma prioridade. Mas por quê? Porque eu defini que assim seria. Então, muitas pessoas querem fazer muitas coisas, mas elas não definem qual que é a prioridade. E até vendo uma palestra algum tempo atrás, prioridade deveria ser uma palavra que não admitia plural. Porque quando você tem prioridades, aí já não é prioridade mais. Né? Porque, eu tenho prioridades. Aí você vai ter que escalar no nível de importância e tudo mais. Bom, com a minha vida espiritual, qual que vai ser a minha prioridade? Bom, vai ser participar do Instituto. Então, ponto final. E aí, quando você definir que vai ser a sua prioridade, segue até o fim. Porque o que acontece? Eu sempre falo isso no início de um curso do Instituto. Tem muitas pessoas que começam um curso, mas tem muitas que não terminam ele. Né? E são só 15 aulas, gente. São só 15 semanas. Então, pensa bem. Quando você começar uma coisa, termine. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa trazer em mente e guardar isso. Poxa, eu vou começar, mas eu quero terminar. E coloca ali, não, nada nem ninguém vai me impedir de terminar esse curso. Mas uma pergunta que eu tenho para o Felipe, né? Muitas pessoas têm feito essa pergunta. Né? Eu vejo agora, por exemplo, no período de pandemia, muitas coisas foram para o modo online. Eu, particularmente, eu fiz uma faculdade à distância, eu fiz uma pós, eu adoro estudar sozinha, eu não sinto dificuldade nenhuma, mas tem gente que detesta, não consegue de jeito nenhum estudar. Como que você, Felipe, vê o futuro do Instituto? Você acha que ele vai voltar a ser como era antes, só com aquelas atividades presenciais? Como que você vê isso? O Instituto Online, não. O Instituto Online ele vai permanecer online porque ele é online. Mas como que você vê o futuro quando você projeta daqui 20 anos, por exemplo, na sua opinião, e não assim, o que a igreja diz, na sua opinião, como você vê que vai ser o Instituto? Eu acredito na experiência, né? Na experiência do jovem. Então, é em tudo que a gente faz, né? A gente hoje, quando vai num restaurante, a gente preza muito pela experiência, né? Da gente de chegar, de olhar, de ver. Então, eu acredito que daqui a 20 anos vão existir diferentes experiências. A experiência online, com certeza que ela veio para ficar, né? Mostrou aí na pandemia. As séries vão continuar, ao meu ver, porque ela proporciona outro tipo de experiência também. E que, abrindo um parênteses aqui, eu fui abençoado. Eu lembro que, vou abrir um parênteses aqui, Naí, da tua pergunta, eu vou só compartilhar algo da minha vida, né? Eu, quando cheguei, né, do campo missionário, eu servi uma missão de tempo integral. E assim que eu retornei da missão de tempo integral, como qualquer missionário retornado, voltei. Eu sou formado em engenharia agronômica, né? Essa minha formação. Voltei para a minha faculdade de engenharia agronômica. Porém, em paralelo, eu comecei um negócio com meu irmão, que era uma escola de idiomas. E então eu estou envolvido nessa parte de ensino
há muito tempo, né? Eu fui diretor de um instituto, né? De escola de idiomas por vários anos. E era muito corrido. E aí, pra você ter uma noção, eu gostei quando você falou, né, a questão de tempo e tal. E quando você estava falando, eu lembrei exatamente. Eu ia, ó, minha rotina era assim, eu acordava 5h30 da manhã, mais ou menos, eu tinha que ir para a faculdade, que é tipo 1 hora da onde eu morava. Então eu ia para a faculdade, 1 hora e pouco. Aí chegava lá, fazia faculdade, saía, eu ia para o meu trabalho. Do meu trabalho, eu ficava a tarde toda e à noite, e aí dando aula, fazendo tudo aquilo lá, tal, na correria. Saía, ia pegar minha esposa na faculdade federal também, que era 1 hora do meu trabalho. Então a gente chegava aqui já perto, e essa rotina por, sei lá, 8 anos aí, fazendo isso, né? E, na verdade, foi menos um pouquinho. Mas foi 8 anos, porque conta antes também de eu ir para o campo missionário. Mas, enfim, era uma rotina bem cansativa. E eu lembro que um dia eu estava voltando do trabalho. O sábado era bem interessante. Quem aqui já foi professor sabe que sábado é um dia bem puxado. Eu dava aula, literalmente, em pé, de 8 horas da manhã. Quando saía de meio-dia, era para resolver coisa administrativa, comer uma coisa ali, 1 hora, entrava de novo na aula e saía às 5 horas da tarde. E eu lembro nitidamente, num São João, era a semana ali do São João, eu saindo do trabalho, estava muito cansado, mas eu falei, eu vou lá no instituto. Eu tinha perdido já as aulas, porque não tinha mais aula, eu acredito, naquele horário, ou estava já no finalzinho da aula, mas eu fui para ir para o instituto. E eu conheci minha esposa nesse dia que eu decidi fazer do instituto uma prioridade. Eu podia fazer várias outras, podia ter ido para casa, podia ter ido para vários outros lugares. E nesse dia específico, minha esposa, ela já não ia para a igreja por anos. Eu acho que ela não estava indo, não lembro mais. Ela está no outro quarto lá com o bebê, não tem como eu tirar essa dúvida, mas nesse dia ela sentiu que ela devia ir para o instituto também. Então, vê, ela sentiu que tinha que ir para o instituto e eu senti que eu tinha que ir para o instituto. Não vou dizer que foi não é, talvez, enfim, não tem nada demais, foi um acaso, mas talvez não, mas assim, o ponto que eu quero trazer é que no futuro, é como você falou, independente da experiência que a gente tenha, o Instituto vai linkar vocês com o Salvador, né? Vai ajudar você a tomar decisões que vai fortalecer você eternamente. E eu sou grato pelo Instituto, porque independente da experiência, se vai ser online ou se vai ser presencial, ele vai nos ajudar, né? Como a gente já vem falando aqui, ele vai nos ajudar espiritualmente, ele vai ajudar a gente até amorosamente. Ó. Eu sou testemunha disso. Eu conheci minha companheira lá no Instituto, como várias outras pessoas podem testificar disso aí. Então, eu acredito assim que... E não tem desculpa de falar... mas eu vejo muita gente resistente à tecnologia, né? Como o Inaê falou, a gente começou em 2018, na verdade 2017. A pandemia não estava nem aí. O nosso diretor foi inspirado a fazer algo diferente para alcançar mais jovens. E aí, essa experiência... E assim, só você estando lá para você ver. É incrível o espírito que você sente, é incrível... Você tá lá e eu vi até ela aqui, a Sabrina, uma de nossas alunas, ela pode testificar aí. Ela conheceu um jovem também do Instituto Online e eles começaram a namorar pelo Instituto Online. Então, veja que não é só um lugar onde você vai se aproximar de Cristo, mas outras pessoas que comungam do mesmo sentimento, das mesmas crenças, você vai se conectar a elas. Então, eu vejo assim, daqui a 20 anos, várias formas de você... experimentar o Instituto, né? E ser abençoado por essa, vamos dizer assim, esse programa, né? E só abrindo um parênteses, eu comentei com a Inaê e Marcos, e agora eu vou falar para ti, que prevendo isso, essa pergunta da Inaê, vendo o futuro, eu senti a necessidade de alcançar mais pessoas, de ajudar elas a verem o Instituto como uma prioridade. E lembrando, o Instituto, o foco dele são para jovens de 18 a 30 anos. São esses jovens que a gente quer alcançar a maior parte deles. Então, onde está? Aí eu fiz essa pergunta, né? Onde estão os jovens de 18 a 30 anos? E se a gente parar para pensar, Marca, é exatamente o que você está fazendo.
É exatamente o que você está falando. Eles estão aqui conosco. Eles talvez não vão estar aqui ao vivo, porque eles estão ocupados, mas com certeza, às vezes estão fazendo alguma coisa. Mas com certeza eles vão ver essa mensagem mais na frente. Eles vão, amanhã, outro dia, ele vai vir aqui e vai ver. E pensando nisso, eu comentei com a Inaê, e aí assim, eu nem falei para ela ainda exatamente o que, é que a gente vai fazer, mas a gente a gente vai criar um programa, vamos dizer assim, não um programa, mas a gente vai criar uma ferramenta para que esse programa... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Sarça Ardente Sud. Durante toda esta semana, nós estamos estudando a sessão 76 de Doutrina e Convênios. Você também pode acompanhar este conteúdo lá na TV Sud às 11h30 e 23h30. Então, graças ao estudo diligente das Escrituras, muitas questões e problemas relativos aos registros bíblicos, eles foram solucionados por revelação. Ao julgar pelas várias revelações recebidas, ficou evidente que muitas partes capitais concernentes à salvação do homem foram retiradas da Bíblia ou perdidas antes delas serem compiladas. Basta nós estudarmos a história da humanidade ao longo dos tempos, que esta verdade vai ficar evidente para nós. Enquanto Joseph Smith e Sidney Rigdon, eles traduziam o Evangelho de João, eles tiveram a revelação que hoje conhecemos como Doutrina e Convênios 76. Havia cerca de 12 pessoas no recinto no momento em que Joseph Smith e Sidney Rigdon se encontravam em espírito e viram o céu se abrirem. O sentimento relatado por um dos participantes na ocasião foi: presenciei a glória e senti o poder, mas não tive a visão. Eles, Joseph Smith e Sidney Rigdon, viram o que foi registrado. Que gloriosa revelação é essa? Uma das maiores revelações da restauração. Eles tiveram a visão mais sublime e importante para os filhos dos homens. O presidente Wilford Woodruff, ele registrou o seguinte: a visão contém mais luz, mais verdade e mais princípio do que qualquer outra revelação encontrada nos outros livros que já lemos. Ela esclarece o nosso entendimento, nossa conduta atual, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Então, qualquer um pode saber sobre sua condição, porque todos nós sabemos as leis que nós estamos acostumados a guardar. O que fazemos aqui determina qual será a nossa conduta no futuro. Sabemos quais das promessas se aplicam a nós hoje ao estudarmos as Escrituras, porque sabemos o que nós estamos fazendo, quais as leis nós estamos guardando. Então, nós podemos dizer que hoje nós temos o conhecimento suficiente para podermos analisar a nossa conduta e saber exatamente o que nós merecemos herdar do nosso Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo. Doutrina e Convênio reúne uma série de visões conhecidas em uma grande revelação recebida. Por exemplo, tem a visão da glória do Filho, uma visão da queda de Satanás e o sofrimento daqueles que o seguem, que são os filhos da perdição, uma visão dos que herdam a glória celestial e surgem na ressurreição dos justos, uma visão dos que herdam a glória terrestrial, e a revelação também mostra uma comparação dos 3 graus de glória. Então, para mim, gente, é perfeitamente aceitável crer nos graus de glória, que todo homem tem um lugar preparado como recompensa de suas obras aqui na terra. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso em 1 Coríntios 15, do 39 ao 42, quando ele disse: haver uma glória do sol, uma glória da lua, uma glória das estrelas e como elas diferem. Agora, é claro que todos os homens precisam arrepender-se. Lá no versículo 110 da seção 76 diz o seguinte: e ouvimos a voz do Senhor dizendo: todos eles dobrarão os joelhos e toda língua confessará aquele que se assenta no trono para todo o sempre. Ninguém está isento deste mandamento. De um modo geral, gente, tem sido ensinado que o homem é salvo no reino de Deus
ou condenado no inferno, não havendo lugar para onde ele possa ir aquele que não é digno da presença de Deus, mas também que não merece herdar o inferno, né? Então eu pergunto para vocês, tal pensamento é consistente? Para mim, isso não é uma característica de um Deus perfeito, sábio e justo. Com certeza, o Pai Celestial não organizou a salvação e a condenação desta maneira, por esses termos, ou o céu ou o inferno. E você, o que pensa a respeito disso? Quais são os seus sentimentos sobre isso? Registra para mim aqui nos comentários. O próprio Senhor, ele declarou: na casa de meu pai há muitas moradas, lá em João 14:2. Todos, exceto os filhos da perdição, serão salvos. É muito bom e consolador saber sobre isso, mas é claro que o reino celestial ele deve ser o nosso objetivo final, o nosso foco. E dessa forma, as nossas ações diárias, elas devem nos levar para esse reino, para poder herdá-lo, né? Para poder, e depois disso, passar a nossa vida dedicando a merecer o reino celestial. Inclusive, nós vamos falar agora sobre ele, sobre o reino celestial, que é um lugar onde entram aqueles que vão receber a vida eterna. Vida eterna nada mais é, gente, do que viver na presença de Deus, tá? E de Jesus Cristo. É uma espécie de vida que eles têm. Esse é o reino que o Senhor se refere lá em Mateus. Deixa eu só abrir aqui meu Novo Testamento, gente, rapidinho. Lá em Mateus no capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Então, esse é o caminho que nos leva à presença de Deus, né? Que nos leva a herdar e a habitar com Ele em sua plenitude e em sua glória. Nós vamos ler alguns versículos agora da seção 76, versículo 51, que começa dizendo o seguinte: esses são os que recebem o testemunho de Jesus Cristo, que creem em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultado nas águas em seu nome, e isso de acordo com os mandamentos que ele deu. Então ele está falando daqueles que vão herdar o reino celestial. E a primeira coisa, que é o momento que a gente abre a porta para adentrar nesse caminho estreito e apertado, que nós lemos lá em Mateus 7, é o batismo. E ele deixa claro que esse batismo deve acontecer de acordo com o modo como o próprio Salvador Jesus Cristo foi, por imersão nas águas, né? E ele continua: para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados, e recebessem o Santo Espírito pela imposição de mãos daquele que é ordenado, selado para esse poder, ou seja, daqueles que possuem a autoridade de Deus para fazê-lo. E ele continua: e que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa, que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Então, depois de você abrir a porta, ser batizado, ser confirmado, receber o Espírito Santo, ele diz que você deve continuar vencendo pela fé, realizando todas as ordenanças necessárias. Porque quando ele se refere ao Santo Espírito da promessa, gente, nada mais é do que o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo que testifica sobre todas as coisas, que confirma que o que eu estou fazendo vem de Deus, é a vontade de Deus, né? E o Santo Espírito da promessa com poder selador,
de confirmar tudo que foi realizado na terra, no céu, né? Então, depois de sermos batizados, de recebermos o Espírito Santo, devemos perseverar neste caminho, realizando todas as ordenanças necessárias para a minha salvação e continuar perseverando até o fim. Esses são os que são da igreja do primogênito, esses que são membros da igreja de Jesus Cristo. E são aqueles cujas mãos o Pai colocou todas as coisas, né? Então, e ele continua, esses são os que são lá no 59. Portanto, todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras, todas são deles, e eles são de Cristo. E Cristo é de Deus, né? E eles vencerão todas as coisas, né? E ele finaliza nessa parte lá no 70. E esses são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol, sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas, sendo que o sol do firmamento é citado como um símbolo dessa glória, né? Então, aqueles que são batizados e guardam todos os mandamentos em sua totalidade, suas bênçãos são obtidas unicamente pela obediência aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. É importante nós entendermos isso, porque nós estamos falando aqui de plenitude, né? De vivermos plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, de aceitarmos o Evangelho de Jesus Cristo em sua totalidade, né? Infelizmente, muitos se recusam a tomar o rumo desse caminho estreito, ao entrar nesse caminho estreito e apertado. E essa é a única forma, gente, que nos tornará herdeiros da casa de Deus. Não há outra forma. Por isso precisamos nos vigiar e lutar todos os dias para vencer o pecado, porque a salvação ela é obtida por aqueles que sobrepujam todas as coisas. Precisamos aceitar e acatar plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Nem todos os filhos do Senhor serão salvos na glória celestial e por isso poderão herdar outros reinos. É importante nós entendermos que o propósito de Deus é salvar todos nós, mas Ele sabe que isso infelizmente não acontecerá. E Ele sabe que nós vamos evoluir de formas diferentes, vamos aceitar de formas diferentes e por isso Ele sendo perfeito, justo e sábio, Ele preparou várias moradas para que a nossa conduta diária ao longo da nossa vida mortal vai nos dizer para qual destas moradas nós devemos ir. E nós acabamos de aprender o que nós precisamos fazer para herdar o reino celestial. Então, nós precisamos ser batizados como Jesus Cristo foi, receber o Espírito Santo, perseverar na fé, sobrepujando tudo, todas as coisas, realizando todas as ordenanças necessárias para a nossa salvação. Então, esta é a forma. Nós precisamos aceitar o Evangelho de Jesus Cristo na sua totalidade e vivê-lo até o último dia aqui na mortalidade, tá? Então, mas sabendo, como eu disse para vocês, que nem todo mundo conseguiria herdar o reino celestial, o Senhor preparou outras moradas, como por exemplo, o reino terrestrial, tá? O reino terrestrial lá no 72, ainda da seção 76, que diz: eis que são os que morreram sem lei, e também aqueles que são os espíritos de homens mantidos na prisão, a quem o Filho visitou e pregou o Evangelho, para que fossem julgados segundo os homens na carne, os que não receberam testemunho de Jesus Cristo na carne, mas receberam-no depois. Estes são os homens honrados da terra, que foram cegados pela astúcia do mundo. Estes são os que receberão de sua glória, mas não de sua plenitude. Estes são os que receberão da presença do Filho, mas não da plenitude do Pai.
Portanto, os corpos terrestres e não corpos celestes, e diferem em glória, como a lua difere do sol. Estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus, portanto, não obtêm a coroa no reino de nosso Deus, né? Então, quem herdará o reino terrestrial? Aqueles que morreram sem lei, que morreram sem o evangelho de Jesus Cristo, que aonde receberam isso depois desta vida, aceitaram o evangelho, foram aqueles também que não perseveraram no testemunho de Jesus Cristo na carne. Lembra que eu falei para vocês que para herdar o reino celestial nós precisamos